É um tema que pode estar dentro também da eleição, que pode também ser tema de conversa eleitoral. É claro que segurança pública, de uma maneira geral, fatalmente vai estar na pauta eleitoral, na pauta da discussão das eleições, mas dentro do quesito de segurança pública, um recorte sobre o feminicídio pode aparecer também. E hoje o presidente Lula lançou um pacto contra o feminicídio. O repórter Felipe Pereira acompanhou esse lançamento e está aqui com a gente para contar como é que foi esse lançamento. Saiu alguma medida prática desse lançamento ou foi mais discurso, Felipe? Boa tarde para você. Boa tarde para ti, Mauro, para quem nos assiste. Foi uma situação de muito discurso e nada prático, nada entregue realmente de uma ação concreta. O presidente Lula, ele chamou o presidente do STF, o Fachin, ele chamou o presidente do Senado e da Câmara, Davi Alcolumbre e o Hugo Mota, só que na hora de mostrar o que ia ser entregue, não foi entregue nada. Não há recursos, não há política pública, não há contratação de pessoal para fazer um enfrentamento ao feminicídio, isso diante de dados muito grandes, de dados alarmantes. Começou-se a contar feminicídio no Brasil em 2015 e foram 535. E o ano passado foi 1.530, é um crescimento de quase 185%. Então, explode, já começa numa base muito grande, aumenta muito, e aí, no ano eleitoral, não é coincidência, de um eleitorado que vota em Lula, é lançado esse pacto, só que discursos, monta-se um comitê de representantes que vai se reunir para depois sugerir mudanças que poderão entregar respostas a isso, mas de prática não tem nada. Como eu disse, não tem dinheiro, não tem projeto, não tem política pública. Foi um grande foram discursos, protocolo de intenções, mas sem nada substancial, nada concreto. A gente percebeu, Felipe, que de uns meses para cá, o presidente Lula passou a incorporar o discurso dele em atos públicos a questão da violência contra a mulher, muito estimulado pela primeira-dama, pela Janja. E era de se esperar que hoje aparecessem medidas, porque isso pode ser um trunfo eleitoral para o Lula, se viessem medidas, né? Poderia ser. Não, como foi dito agora, vai ser uma eleição bem equilibrada, e a gente sabe que o eleitorado feminino foi muito importante na última eleição, porque havia uma aversão a Jair Bolsonaro. Só que aí, o que aconteceu? Lula não entregou uma gestão equilibrada, o número de mulheres na esplanada dos ministérios é bastante pequeno, ele não indicou nenhuma mulher ao STF, então, e tem gafes dele. Eu lembro que no começo do ano, no dia 8 de janeiro, ele foi fazer o evento pela democracia e ele falou o homem ama mais a amante do que a mulher. A Janja estava lá, fez uma cara muito feia para ele. Então, tem o caso do Silvio Almeida, que foi acusado de importunação sexual da ministra Marielle Franco. Então, tem um monte de coisa que ele não entregou, que se esperava. Agora ele tenta retomar, como você falou, ele está fazendo sinalizações desde o ano passado. Em dezembro, ele já lançou uma campanha contra o feminicídio, depois ele chamou o judiciário para conversar. Na viagem que ele fez ao Panamá agora, recentemente, ele falou de criar uma frente do Mercosul para dar resposta a esse problema, só que, mais uma vez, muito discurso, e se esperava bastante coisa hoje, até pelo peso de quem estava lá, mas assinaram um papel, que é esse papel que ele está mostrando aí, que de medida concreta não tem nenhuma. Quem vai nos ajudar também a entender essa situação toda é a advogada especializada em violência de gênero, Thaís Cremasco, que está aqui com a gente também, fez a gentileza de nos atender. Doutora Thaís, muito obrigado por estar aqui com a gente no All News. Boa tarde. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui no All News. O presidente hoje, então, lança esse pacto contra o feminicídio, mas como o Felipe vinha contando para a gente, não lançou nenhuma medida concreta. A senhora, como especialista, o que gostaria de ver em termos de medidas concretas para a gente diminuir e, num sonho, talvez até erradicar essa questão do feminicídio da nossa sociedade?
Bom, tenho esse sonho, acho possível de se concretizar. É verdade que institucionalmente, pensando que existe um simbolismo por trás de apresentar esse pacto. É óbvio que tem interesses eleitorais, e isso é um fato, mas ter um presidente que se coloca contra a violência contra as mulheres declaradamente é algo importante e é um passo. Então, assim, a medida deve ser comemorada no sentido que fala sobre uma interlocução importante entre executivo, legislativo e poder judiciário. Não adianta nós termos leis se o poder judiciário não aplica corretamente essas leis para que os feminicídios deixem de acontecer. Então, é verdade que o pacto é importante, é simbólico e tem sim motivos para se comemorar. Mas, por outro lado, a análise do colega que me antecedeu é muito verdadeira no sentido que nós esperávamos, de fato, algo concreto. O que seria algo concreto hoje importante no cenário de combate à violência contra a mulher? Criminalizar o discurso do ódio contra as mulheres, criminalizar a misoginia. Já existem projetos de leis que versam sobre equiparar o crime de misoginia, que é a violência contra a mulher, ao crime de racismo, por exemplo. Então, a gente sabe que as redes sociais são uma grande mola propulsora desse discurso de ódio contra as mulheres, que é esse primeiro degrau que vai escalando para uma violência maior que chega até o feminicídio. Então, dizendo isso, é muito importante que a gente entenda que o feminicídio não é um fato isolado. Ele é organizado dentro de uma sociedade que, sim, odeia e pune mulheres pelo simples fato de ser mulher. Então, é muito importante que a iniciativa aconteça, mas mais importante ainda que haja algum caminho de concretude para que a gente saia desse cenário caótico de 4 mulheres mortas por dia no nosso país. Felipe, quer fazer pergunta? Beto, fiquem à vontade. Vou começar pelo Felipe. Eu quero fazer uma pergunta porque eu estou no Congresso agora, está sendo discutida uma PEC, a PEC da segurança, que é para dar resposta a essa crise de violência, mas tem uma parte da PEC que trata principalmente de feminicídio. E o que é? Eles vão criar um princípio constitucional. Aí eu fui conversar com o pessoal que está por trás, eles disseram que criar um princípio é uma coisa mais ampla, mas se coloca na Constituição e com base nesse princípio, se tudo que for feito de legislação de agora em diante, esse princípio é um princípio de defesa da vítima, e seria da vítima da violência doméstica. E a partir desse princípio se construiriam legislações, leis para proteger as mulheres. Só que eu queria saber qual que é mesmo a efetividade desse princípio e entre criar um princípio e criar essas leis, qual que é esse lapso temporal para que uma coisa que se faça agora comece a surtir efeito e crie leis como a que a senhora disse agora de criminalizar o discurso de misoginia? Felipe, é verdade que princípios norteadores são muito importantes para que a gente caminhe para uma sociedade mais justa e segura para as mulheres. Mas também é verdade que a ONU, em 2025, reconheceu a Lei Maria da Penha como a 3ª legislação mais poderosa do mundo no combate à violência contra as mulheres. E eu vou te falar um dado agora, Felipe, que eu acho que muda toda a forma da gente interpretar esse jogo da violência contra a mulher. Temos muitas leis. O feminicídio é a maior punição que um crime pode ter no nosso país, 40 anos aí para o crime de feminicídio. Mas veja, apenas 23% dos feminicídios que aconteceram no ano passado ocorreram com mulheres que já haviam procurado ajuda do Poder Judiciário. Então, quando a gente começa a falar em aplicação de lei, novas leis, princípios, outras formas de combate à violência, a gente não pode esquecer que as mulheres estão morrendo sem acessar o sistema de justiça. E esse é um dado muito importante para a gente orientar quais seriam as políticas para combater a violência contra a mulher. Então, que adianta criar um princípio constitucional? Que adianta criar uma nova legislação, aumentar as penas, se essas mulheres morrem na mão dos seus parceiros ou ex-parceiros recentes, sem jamais ter procurado o sistema de justiça? O feminicídio e o combate à violência contra a mulher está combatendo algo que não deveria sequer ter acontecido. Então, eu entendo a importância, acho que todos os movimentos que a gente faz para proteger mulheres dessa guerra histórica de violência contra as mulheres
É sim algo a ser comemorado e pensado, mas a gente precisa mudar o foco, sair do resultado feminicídio, sair do resultado violência contra as mulheres e começar a pensar em formas de antecipar para que essas violências parem de se concretizar. Beto, acho que você também tinha uma pergunta para fazer. Sim, obrigado, Mauro. Bom, boa tarde para Felipe e para Thaís. Thaís, eu tô contigo, acho que ainda que na falta de resultados concretos, que são frustrantes, evidentemente, que um presidente peça por um pacto de Estado do feminicídio. Se a gente lembrar que o Michel Temer tinha um ministério só de homens e depois o Bolsonaro exalava a misoginia contra as mulheres repórteres, a gente viu isso em vários episódios. Pelo menos um governo que diz que vai trabalhar por isso num cenário com tão poucas coisas é algo. Mas eu queria abordar e queria que você comentasse algumas medidas, porque, como você coloca, o feminicídio é o último passo, né? É quando a gente chega no fim mais trágico possível. Mas a pergunta é, que outras medidas são importantes? Porque você colocou uma lá no comecinho, que a gente discutia aqui no começo do programa, da importância de combater a misoginia nas redes sociais com um escalabro. E outras medidas? Porque você comentava, às vezes mulheres nem denunciaram e foram mortas, mas outras que denunciaram são mortas, né? Porque não tem uma alternativa habitacional e aí denuncia o marido e aí ele vai lá e se vinga porque ela denuncia o marido, mas tem que voltar para casa. Quer dizer, é um problema global, a questão da própria economia dos cuidados, que é um trabalho que só as mulheres levam. Quer dizer, queria que você abordasse um pouco essa questão para a gente não ficar só no feminicídio, que é o mais trágico, mas que ele ocorre porque existe uma cadeia, né, de naturalizações de absurdos, misoginias, machismos estruturais que levam a essa situação tão triste, né? Sim, Beto. Boa tarde também para você. E é muito interessante a sua pergunta, porque quando nós procuramos todas as pesquisas que tentam entender por que as mulheres não denunciam, elas trazem a vergonha e o medo como o principal fator, os principais fatores dessas mulheres não denunciarem os crimes de violência contra elas. E olha que interessante, né? Trabalhando com violência contra a mulher, é muito fácil a gente perceber que, além do medo e da vergonha, existe um elemento muito importante. A gente vive numa sociedade que é tão machista e que naturaliza tanto a violência contra as mulheres que as mulheres sequer percebem que estão vivenciando um relacionamento abusivo. E isso parece um contrassenso gigantesco. Pesquisas recentes, elas mostram, inclusive, que os homens que cometem violência também não percebem que estão sendo violentos. Homens que cometem estupros maritais não reconhecem aquilo como estupro marital. Mulheres que são violentadas verbalmente entendem que, de repente, aquilo não poderia escalar para uma situação de violência. Então, eu estou dizendo isso para dizer que o machismo estrutural, que a forma que a nossa sociedade aceita as relações e aceita a existência do feminino na sociedade, também é uma mola que acaba propiciando e colocando mais força nessa ideia de que a mulher é um ser subalternizado, um ser que pode sofrer violência. E por que eu trouxe a questão da rede social? Porque a rede social e a internet dá voz, né, e aumenta a capacidade de homens misóginos que façam discursos contra as mulheres tenham o direito de propagar essa violência sem nenhum tipo de punição. Então, quando a gente fala sobre liberdade de expressão, é óbvio que a nossa Constituição Federal vai permitir a liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão, ela esbarra no discurso do ódio. Só que, ao mesmo tempo, a gente percebe uma naturalização de discursos. Olha, a mulher não deveria trabalhar, a mulher perde a energia feminina quando ela acaba ganhando dinheiro e compete com o homem. E todo mundo acha isso, não engraçado, mas fala, isso é um movimento, Red Pill, não serve para nada. Não, esse movimento institucionaliza e ele vai organizando o terreno que lá na frente vai violentar mulheres. Então eu acredito que a naturalização e a permissão de que essa violência contra as mulheres esteja presente no cotidiano e no imaginário das pessoas vai permitindo que essa violência vai crescendo cada vez mais. Então, primeiro eu volto nessa ideia de que nós precisaríamos
pensar numa sociedade que não naturaliza o discurso do ódio contra as mulheres desde a escola, né? E no trabalho. Então, nós temos medidas, por exemplo, de igualdade salarial, mas essas leis estão sendo cobradas, né? Porque vem lei uma atrás da outra, mas a gente não percebe que existe uma cobrança para que, de fato, essa lei esteja entrando em vigor e esteja, de fato, outra lei. Aquela lei do condomínio que tem que informar se tem uma violência dentro do prédio ou na vizinhança. Muitos condomínios não informam isso e nada acontece. Então, eu ainda acho que a gente precisa entender que vivemos numa cultura que acaba permitindo a propagação de violência contra as mulheres. Quando essa lógica, e através da informação, daí quando você me pergunta, né, mas o que a gente tem que fazer? Informar. Nossa, mas a gente vai ter que fazer campanhas informativas do que é violência contra a mulher? Lógico que sim. As mulheres, elas chegam nos atendimentos e pasmem, esse é um dado muito importante. E elas só chegam no atendimento quando a violência chega na violência física. Antes disso, teve a financeira, a sexual, a moral e a psicológica, todas elas previstas na Lei Maria da Penha, e essas mulheres sequer reconheceram esse cenário como violência, porque historicamente a gente só reconhece, por uma questão cultural, violência como algo físico, e ela esquece de todas as outras violências que sofreu porque não reconhece aquilo como algo grave. Então precisa necessariamente de uma mudança de paradigma que acontece através de informação e, obviamente, equipar os sistemas que já temos, a Casa da Mulher Brasileira, abrigos para que as mulheres possam trabalhar e pernoitar, medidas efetivas para que o homem saia da casa, o agressor ele tem que ser afastado do lar, mas eu insisto, a gente ainda não usa todo o aparato que essas mulheres têm de proteção por uma questão cultural, medo, vergonha e falta de reconhecer o que são essas violências. Doutora Thaís, muito obrigado por nos ajudar a compreender melhor essa questão. Volte sempre aqui ao All News, acho que foi bastante instrutivo tudo isso que a senhora nos falou, e volte sempre aqui para colaborar com o nosso debate. Uma ótima tarde. Obrigada pelo convite, é uma honra, e especialmente para falar com 3 homens, né, sobre um assunto que muitas vezes a gente fala, poxa, agora o presidente tem falado muito isso, né, o problema do homem, o homem tem que ouvir, mas é um prazer também falar com homens, porque nós mulheres a gente está precisando sobreviver, então também é muito bom ter aliados ao nosso lado. Pode ter certeza que toda vez que a gente ouve uma mulher falando e assim, com o conhecimento que a senhora tem, a gente acaba se educando um pouquinho mais, a gente vai melhorando um pouquinho mais. Obrigado por hoje. Eu que agradeço, muito obrigada.